Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro neste domingo. Celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor. Jesus conclui sua missão e retorna ao Pai. Começa o seu dia deixando-se alcançado por esta leveza própria desta festa, a leveza da ascensão. Jesus ascende ao céu, não para se afastar de nós, mas para estar ainda mais em comunhão. Não mais de maneira física, histórica, mas agora toda inteira espiritual. Requer mais de nós, requer uma maior sensibilidade e entrega. E a maneira mais rápida de acessá-lo é por meio da nossa respiração. Inspirar e expirar é entrar em sintonia com a plenitude de Deus, que Ele envia agora sobre nós o Espírito Santo de Deus. Inspire e expire. E acolha em ti esta presença que transforma e edifica. Meditemos, amados e amadas, as leituras deste domingo que a Igreja nos oferece. A Ascensão do Senhor começa a ser celebrada muito cedo na vida da Igreja. Já por volta do século IV, já se tem testemunhos claros sobre esta festa que acontecia em Jerusalém e em outras igrejas também do Oriente e do Ocidente. A Ascensão é celebrada 40 dias após a Páscoa, porque segundo o relato dos Atos dos Apóstolos que diz, durante 40 dias Jesus apareceu aos discípulos, que é a leitura que nós lemos também hoje, a leitura primeira. O número 40, nós sabemos que na Bíblia tem um valor simbólico e quer dizer 40 anos no deserto, 40 dias de Moisés no Sinai, 40 dias de Jesus no deserto e os 40 anos, como disse, do povo que caminhavam em direção à terra prometida. O número 40 indica tempo de preparação, de passagem, amadurecimento espiritual. E esta festa da Ascensão do Senhor não é Jesus que se afasta da humanidade, mas pelo contrário, ele entra definitivamente na glória do Pai e inaugura uma forma nova de presença na igreja, que próximo domingo se concretiza com o que nós chamamos festa de Pentecostes. Assim, amados e amadas, a leitura primeira de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 1 ao 11, nos indica este acontecimento da Ascensão. São Lucas descreve, portanto, Jesus que reúne os seus discípulos antes da Ascensão e promete: recebereis a força do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Sim, para dar testemunho de Jesus é preciso ter sido antes este hospedeiro do Espírito Santo de Deus. E aqui está o ponto mais importante. A Ascensão não encerra a obra de Jesus, a obra de Cristo, mas inaugura a missão da Igreja. Inaugura aqui este novo tempo, a missão da Igreja que é chamada a protagonizar
o anúncio do Mestre. Depois, Jesus é elevado aos céus. E a leitura diz que os discípulos ficaram olhando para o alto. Mas os anjos vêm e dizem: por que ficais aí olhando, parados, olhando para o céu? Da mesma forma dele que vocês veem subindo, virá ao vosso encontro. Isso indica a experiência de Cristo não leva a uma fuga do mundo, mas leva ao testemunho no mundo. O que cada um é chamado agora é dar esse testemunho de Jesus aqui junto ao mundo, no meio do mundo. O evangelho que nós meditamos hoje, amados e amadas, é Mateus, capítulo 28, 16 ao 20. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte onde Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Amados e amadas, o Evangelho de Mateus não descreve Jesus subindo aos céus como faz Lucas. Mateus apresenta a ascensão do Senhor através do envio missionário. E aqui encontramos, portanto, vou destacar melhor 4 pontos deste Evangelho. O primeiro que destaco é a referência à Galileia, o lugar do recomeço. O Evangelho começa dizendo: os 11 discípulos foram para Galileia. Galileia aqui tem um valor muito simbólico neste Evangelho. Foi lá que Jesus começou a missão. Também chamou discípulos, ali também anunciou o reino de Deus. Agora, após a ressurreição, os discípulos retomam a este lugar, a Galileia. É como um novo começo, a ascensão. Mas o texto acrescenta algo muito humano que ali aparece. Diz o Evangelho: ainda assim, alguns duvidaram. Isso mostra a fé dos discípulos ainda está em amadurecimento. Ainda não é uma solidez completa. Santo Agostinho nos lembra que Cristo não rejeita os discípulos por causa da fragilidade deles. Ao contrário, transforma homens frágeis em testemunhas do Evangelho. Sim, nenhum dos discípulos, ao serem chamados, foram chamados por ser santos. Não, eram frágeis. E são estes homens frágeis que Jesus envia para a missão. Sim, Jesus chama-os, separa-os, capacita-os, depois insere novamente no meio do povo. O segundo ponto que destaco é quando ele diz Jesus: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Aqui está talvez o coração da teologia da ascensão. A palavra autoridade significa poder soberano. Ainda, senhorio universal. A ascensão é a manifestação plena que Cristo é Senhor da história, vencedor da morte, Rei
do universo. Aqui existe uma ligação forte com aquilo que Lucas e também Marcos nos relata. Em Lucas, Jesus sobe ao Pai abençoando os discípulos. Em Marcos, ele senta à direita de Deus. Aqui ele envia os seus discípulos. Tudo aponta, claro, para a glorificação do ressuscitado. Tanto aqui em Mateus, como em Marcos, como em Lucas. O grande São Leão Magno ensina que a ascensão não diminuiu a presença de Cristo, mas elevou nossa humanidade à glória de Deus. Sim, com a ascensão do Senhor, a nossa humanidade agora se encontra junto de Deus. E já não somos mais apenas humanos, também agora somos divinos. Terceiro ponto que destaco aqui, quando diz Jesus, ide e fazei discípulos entre todas as nações. E aqui está o grande envio que faz a igreja de cada um de nós. Na exegese de Mateus, o verbo principal não é apenas ir, mas fazei discípulos. Ou seja, evangelizar significa conduzir pessoas ao seguimento de Jesus. E Jesus acrescenta, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui, portanto, encontramos uma das fórmulas trinitárias mais claras do Evangelho. A missão da igreja nasce da própria vida da Trindade. São João Crisóstomo dizia que os apóstolos eram poucos e frágeis, mas receberam a missão universal, porque a força vinha de Cristo e não deles mesmos. E isto eles tinham consciência. Último ponto que destaco neste evangelho é quando diz Jesus, eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. E aqui está um dos maiores paradoxos da ascensão. Jesus sobe ao Pai, mas permanece presente. Como que isso se dá? Não mais de forma física e limitada como antes, mas agora a sua presença se dá na palavra, na Eucaristia, no Espírito Santo de Deus e na igreja com suas riquezas sacramentais. São Gregório Magno nos lembra que Cristo tornou-se visível aos olhos, tornou-se invisível aos olhos para tornar-se presente no coração dos fiéis. Ou seja, não é mais visto por esses olhos, mas agora pelo coração. A ascensão, portanto, não é ausência, é presença nova e universal. Assim concluo com aquilo que São Paulo hoje nos presenteia na carta aos Efésios, capítulo 1, 17 a 23, onde aqui Paulo faz uma profunda oração pela igreja. Ele pede que os cristãos compreendam a esperança do chamado, a riqueza da herança e a grandeza do poder de Deus. E afirma que Cristo foi colocado, como diz o próprio texto, acima de todo principado, poder, força e dominação. Aqui está o ponto central, portanto. A ascensão revela Cristo glorificado e soberano sobre toda a criação. E Paulo conclui dizendo que Cristo é a cabeça da igreja, ou seja, a igreja vive unida àquele que já venceu e já reina sobre todos nós. Amados e amadas, deixemos ser conduzidos por esta beleza, pois agora estamos em Cristo. Cristo está em nós. Ele não se afasta, ele permanece muito presente.
Se antes eram os olhos físicos que viam, e estes olhos sabemos o quanto são limitados, agora quem vê, quem sente, quem acolhe é o coração. Abramos, portanto, a porta do nosso coração para, de fato, deixar que o Cristo agora, que ascende ao céu, permaneça em nosso coração, em nossa vida, em nossa caminhada. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esqueça, deixar seu like, compartilhar este material, se é importante para você, com as pessoas que você ama. E assim, façamos crescer a família Sopro de Esperança. Paz e bem. Gratidão. Obrigado, Senhor.